dando continuidade, né? Vou refazer minha fala aqui. Dando continuidade ao tema que a gente está estudando, continente africano, certo? Eu vou fazer uma apresentação para vocês, que resumidamente apresenta os pontos das características gerais desse continente e das características físicas do continente africano, tá certo? Na aula passada ficou faltando um pedacinho que eu vou abordar, então, nesse resumo, nessa apresentação. Tá legal? Depois eu vou fazer um PDF e mandar também o link dessa apresentação para que vocês possam ter acesso lá no Classroom, tá certo? Todos estão vendo a apresentação? Sim, prof. Sim. Legal. Então, gente, para dar início, eu levanto alguns pontos, né? Quando a gente fala de continente africano, a gente está falando de diversidade. Diversidade de características físicas, diversidade de características humanas, tá? É importante a gente lembrar que é o continente que tem maior número de países, tá? Ao todo são 54. E eles estão em todas as partes do mundo. Eu coloquei ali entre aspas, né? Porque isso, na verdade, significa que a gente tem o paralelo principal, né? A linha do Equador, aquela linha na vertical, certo? E um meridiano principal e especial, que é o meridiano de Greenwich, certo? São as principais linhas imaginárias, né? Que podem também, né, ser utilizadas como coordenadas geográficas, certo? E elas cortam, na verdade, né, elas passam pelo continente africano. Então, a gente vai encontrar parte do continente africano no hemisfério norte, no hemisfério sul, no hemisfério leste, no hemisfério oeste, tá? É normal haver uma regionalização, tá, histórica, né, com base na história da África, que define, então, né, a parte mais do norte da África do Norte, né, que teve uma maior influência árabe, certo? E a África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, com influências variadas, né, e com permanências de cultura variadas. Tem muitas etnias, né, e tem uma mistura religiosa que inclui o animista, o islamismo e o cristianismo muito forte, tá? Uma outra região bastante conhecida é o Maghreb, tá? Que em árabe significa o pôr do sol, né? O mais extremo pôr do sol, acho que é isso, ou onde se vê, deixa eu só pegar aqui novamente, minha cola, onde o sol se põe, onde o sol se põe, né? Ou seja, é o ponto mais extremo a oeste, certo? Com relação ao relevo, a gente falou na aula passada, né? Ele é predominantemente antigo, né? Ou seja, formado há bilhões de anos, certo? Ou seja, a gente vai encontrar processos erosivos e arredondamentos desse relevo, tá? É predominantemente planáltico. Na verdade, a gente até divide, né? O livro não traz essa abordagem, mas há uma divisão entre o planalto mais ao norte, o setentrional, o meridional e a oeste, tá? Na porção mais ao leste, né, a gente tem uma área mais ativa, seja de vulcanismo ou de tectonismo, tá? Que a gente vai encontrar o Monte Kilimanjaro, tá? Esse monte, ele tá numa região tropical, mas devido ao fator de altitude, né, a gente encontra neve na parte superior dele, ele tem quase 6.000 metros de altura, tá? Nessa região, mais ao leste também, encontra-se a região dos Grandes Lagos, tá? Inclusive, um deles é o Lago Vitória, onde fica a nascente do rio Nilo, né? E essa região ao leste também, né? Lembra que ela é denominada de chifre da África, lembrem do chifre do rinoceronte, né? Uma porção mais próxima do Oriente Médio, tá?
E e o tectonismo é intenso, né, a gente encontra placas divergentes, e há sim, né, estudos que definem uma possível separação, tá, dessa área, das áreas do restante do continente africano, tá. Uma questão que também está relacionada com relevo, né, e clima, enfim, é o deserto do Saara, né, uma paisagem muito conhecida do continente africano, e que é uma área enorme, na verdade, ela é maior do que a área do Brasil, tá? Ela é quase do tamanho do continente europeu, só para a gente ter uma noção de área, né, de quantidade em área. Com relação à hidrografia, ela é modesta, né? O que significa? Ela não é muito grande, não tem muita riqueza, digamos assim, tá? Genericamente, né, se fala em 3 rios importantes, né, no continente, tá? Todos eles passam por vários países, ou seja, né, cada etnia ou a partir de cada atividade econômica de cada país, né, esses rios vai ser utilizado, vai ter uma função diferente, tá? Um deles é o Rio Nilo, tá? Ele é o segundo maior do mundo, né? Sendo que o primeiro maior do mundo é o Rio Amazonas, aqui no Brasil, tá? Na verdade, toda a extensão do Rio Amazonas, né, não está apenas no país Brasil, né, no nosso país, né, a nascente dele está em outros países da América Latina, da América do Sul. A importância do Rio Nilo é super antiga, né, devido às civilizações, né, origem das civilizações do mundo, né, existe no Rio Nilo Azul uma hidrelétrica, tá, que é muito importante, né, para a geração de energia. Outro rio bastante importante é o Rio Congo, né, ele é muito volumoso, ele está numa região com alta pluviosidade, certo? Consequentemente, isso interfere no volume desse rio, tá? Existe um interesse da China em construir uma usina hidrelétrica nessa região, tá? Inclusive, a maior hidrelétrica do mundo, maior que a hidrelétrica de Três Gargantas, que fica na China, né? E esse interesse, né, não é, na verdade, em levar energia para essa região, na verdade, há outros interesses, né? Até pode ser esse, mas há outros também, porque essa região do Congo, a parte mais central do continente africano, ela é muito rica em minérios, né? Então, é interessante, né? Você propor, né, infraestrutura em regiões que possa te trazer um retorno econômico, né, pensando na cabeça da China. Essa região também, esse rio, né, ele é muito importante para dessedentação. Alguém lembra? Alguém sabe me dizer o que é isso? Desdentação? Isso, dessedentação de animais. Não sei. Pega só a palavrinha que fica ali no meio. Ceder. Teve uma voz de outra pessoa além do Thiago que eu ouvi. A Luana. Qual é a sua ideia, Luana? Eu falei que isso tem a ver com descendência, alguma coisa a ver. Não era tem a ver. decomposição, prof? Não, tem a ver. Pega a palavrinha que forma no meio da palavra dessedentação. Tem a ver com sede? Tem a ver com sede, sim. Dessedentação é uma palavra bonita, né? Enfim, é uma palavra formal, né? Para matar a sede dos animais. Enfim, a água utilizada para manter a vida dos animais, tá? Só quis trazer essa palavrinha nova aí para vocês. E o terceiro rio é o rio Níger, né?
eu já comentei com vocês, né, na aula passada, isso é um resumo, enfim, mas esse rio, então, tem muitos usos, né, ele vai desembocar no Oceano Atlântico, ele é um rio exorreico, tá, que significa justamente isso, exo, tá, para fora, então, a foz dele vai para fora, vai ao encontro do Oceano Atlântico Sul, certo? Ali na região do Golfo da Guiné, tá? É uma região bastante povoada, ou seja, uma quantidade de pessoas muito grande por quilômetro quadrado, por metro quadrado, tá? Especificamente, né, que é um dos países, né, com bastante necessidades econômicas e sociais, assim como Serra Leoa, que também fica nessa porção do Golfo da Guiné, tá bom? Dando sequência, vegetação, tá? Existe predominante uma área que é chamada de savana, tá? Ela é similar ao cerrado brasileiro, tá? Tem muita gente que chama o cerrado de savana brasileira, tá? Ou seja, há áreas de vegetação baixa, né? Áreas planas, certo? É aquela imagem que a gente pode recordar, por exemplo, do, enfim, de vários filmes da National Geographic, ou documentários da National Geographic ou da BBC, né, do leão correndo atrás, do gnu, enfim, onde você vê poucas árvores, né, árvores esparsas, né, e não são árvores gigantescas, tá certo? E além dessa vegetação savana, que é a predominante, né, a gente tem a vegetação desértica, temperada, floresta tropical, né, que é semelhante à nossa Mata Atlântica, né? Você vai encontrar, justamente pela alta pluviosidade, né? Pela quantidade de chuva bastante grande, você vai encontrar folhas bastante grandes, você vai encontrar bosques e subbosques, tá certo? Além disso, a vegetação mediterrânea e a estepe pradaria, ou pradaria, né, que é justamente essa que tem um clima também semiárido, né, circunda mais ou menos, né, o deserto do Saara, né, que é chamado, então, essa faixa de transição, né, que é chamada de Sahel, tá? Aqui eu trago um ponto que eu não falei na aula passada, que é a desertificação, tá? O que é isso? É um processo, né? Lembra da urbanização, né? Globalização é um processo de se tornar deserto, tá? Que tipo de deserto e que tipo de formação é essa? Que processo é esse, tá? Quando você retira a vegetação original, tá? Para plantar uma monocultura extensiva, cujo objetivo é a exportação, tá? Você tem uma influência maior do clima e do sol, na verdade, né, no solo, tá? No ecossistema daquela área que antes havia uma vegetação, certo? E que, consequentemente, né, alimentava parte da população, tá? E que vai afetar a vida dessa população, tá? Então, o processo de desertificação nada mais é do que a substituição da vegetação natural, tá? Por uma plantação extensiva, tá? Que normalmente está relacionada com monocultura para exportação, tá? E, consequentemente, tem um desgaste do solo bastante grande. Essa realidade de desertificação a gente observa em outras regiões do mundo, tá? Não somente no continente africano, certo? Mais para frente, quando a gente falar de atividades econômicas, falar da influência de outros países no continente africano, inclusive da China, a gente vai abordar esse tema de agricultura e pecuária no continente africano. Dando sequência, agora a clima, tá? Assim como a vegetação apresenta essa simetria entre os hemisférios norte e sul, tá? A gente deve lembrar que o continente africano, ele é latitudinal. O que é isso? Arthur, você lembra o que é latitude, longitude? O que significa eu falar que é um continente latitudinal?
Arthur? Hello? Ele Tá me botou no ouvindo, chat, gente? prof. Ele botou Ah, tá. latitudinal, quer dizer que ele é mais alto. Mais alto. Henrique, será que você consegue dar uma outra denominação? Por gentileza, liga o microfone, gente. Quando eu tô apresentando, eu não consigo ver o chat. Ele diz que longitudinal quer dizer que é mais largo. Tá. Então, latitudinal é mais alto e longitudinal é mais largo. Uhum. Foi isso que ele disse aqui no chat, só li. Tá bom, obrigada, Thiago. Eduardo, se tem alguma ideia, você saberia dizer de uma outra maneira? De uma outra maneira, não. No caso, você sabe, quando a gente estuda latitude, né? A gente relaciona a latitude com que linha imaginária principal? Isso é lá do 6º ano, tá, gente? As latitudes são as coordenadas geográficas, né? Na horizontal ou na vertical? Você lembra, Duda? Na horizontal? Na horizontal, isso mesmo. Então, as latitudes, ela tem uma linha imaginária principal, né? Na verdade, é um paralelo principal, que é a linha do Equador, certo? Na linha do Equador, a gente tem a latitude 0, certo? E lá, em direção ao Polo Norte, a gente tem 90 graus ao norte, certo? E indo para o Polo Sul, 90 graus ao sul, tá? Então, todas as linhas imaginárias, na horizontal, na mesma direção da linha do Equador, né, paralela à linha do Equador, certo? Elas correspondem às latitudes, né, aos graus que são medidos, né, de acordo com as outras linhas imaginárias, tá? Quando a gente fala que o continente africano, então, ele é latitudinal, né? Ele tem uma altura, né, que segue em direção ao hemisfério norte e em direção ao hemisfério sul, tá? A partir, então, da linha do Equador, certo? Aqui eu coloquei entre aspas, ele é mais comprido, né? O Arthur já entendeu, já usou a palavra, né, que tem uma altura maior, tá? No sentido norte-sul, tá? Ou seja, se ele está na latitude 0 e ele vai chegar, deixa eu até pegar exatamente aqui qual é a latitude extrema dele, do continente africano. Deixa eu ver se tem aqui nesse livro. Trópico de Câncer é 30, latitude 30. Bem, ele vai chegar no máximo até a latitude 60, se eu não me engano. Eu não estou encontrando aqui os extremos de latitude, tá? Mas ele vai ter características, né, influências climáticas e, consequentemente, né, a propagação do Sol, tá, de diferentes maneiras, certo? A linha do Equador, a gente sabe que é a parte do planeta Terra onde sempre tem uma exposição solar, né? Sempre tem uma atuação solar muito mais forte do que as outras partes, né? A gente sabe que os polos depende muito da estação do ano, certo? Então, tudo que está ali no meio vai variar, certo? Conforme essa presença, né? E atuação solar, no caso. Tá? Então, a gente vai ter climas variados, tá? Diversos. Por isso a palavra diversidade lá no começo da apresentação. A gente só não vai ter clima polar, né? Porque está longe dos polos, seja norte, seja sul, tá? Então, alguns climas para falar com vocês, para vocês, né? O Mediterrâneo, o desértico,
o equatorial, o tropical, o semiárido, o frio de montanha. Vejam, devido à altitude, que é um fator climático, né, eu vou ter um frio diferente da parte de uma planície de um rio, certo? Eu vou ter também uma influência de maritimidade muito grande, né? É um continente muito grande, certo? E tudo que está próximo, então, da parte litorânea vai sofrer uma maritimidade muito grande e, claro, a continentalidade também, tá? Ainda com relação ao clima, gente, o deserto do Saara, né? Ele possui uma amplitude térmica muito grande, né? O que é isso, amplitude térmica? É uma variação de temperatura ao longo de um único dia, tá? Que pode chegar a 40 graus, essa variação, tá? Ou seja, de você ter, né, momentos com 0 graus, com 10 graus, né? E temperaturas máximas de 40 graus, de 50 graus, tá? Aqui, dando continuidade, né, do ponto que eu parei na aula passada, a pluviosidade, ela é bem distribuída nos hemisférios norte e sul, né? Em janeiro, a pluviosidade, ela é concentrada no hemisfério sul, certo? Ou seja, da linha do Equador para baixo, e em julho, na linha do Equador para cima, no hemisfério norte, tá? Só uma curiosidade, né? Quando eu tive na Guiné, eu tive no mês de dezembro, janeiro, né? Foram 40 dias. E a gente foi fazer um curso de dança e percussão africana, né? Mandengue, e junto comigo tinham 8 pessoas, mas junto com o nosso grupo haviam outros grupos que estavam lá estudando, pesquisando também, fazendo essa viagem, e a maior parte das pessoas, né, vão no mês de janeiro, tá? A Guiné fica no hemisfério norte, certo? E é muito importante a gente fugir, a gente não pegar essa parte, esse momento de pluviosidade alta na Guiné, tá? Na verdade, talvez em vários países do continente africano. Por quê? No período de chuva, você tem uma possibilidade, né, de contaminação muito maior, né, e uma propagação do mosquito da malária muito maior também. Muitas pessoas morrem de malária. A malária, não existe uma vacina para malária, certo? Então, não existe um repelente totalmente eficaz para malária, né? É muito comum pessoas que viajaram comigo pegaram malária, né? Foram picadas por esse mosquito. Então, é muito importante, e muitas atividades, inclusive a de turismo, né? Ou de pesquisa, como no meu caso, a gente fugir desse período de pluviosidade alta, tá? Justamente para evitar, né, uma possível doença, certo? É um momento também, eu tenho uma amiga argentina que é casada com um africano, um guineense, e hoje ela tá lá, começou a época da chuva, né? Já tá chovendo bastante lá, ela comentou, e é um momento também que eles precisam usar o carvão para cozinhar. Eles precisam passar a comprar o carvão vegetal para cozinhar, né? Durante todo esse período que a gente ficou lá, quando a gente cozinhava, ou as pessoas que cozinhavam para a gente, né? Elas cozinhavam na lenha, no fogo de chão, né? E colocava a panela lá no suporte e cozinhavam com a lenha, né? Então, esse período de chuva alta, né? Alta pluviosidade, exige que muitas aldeias utilizem o carvão vegetal. Por que tudo isso? Porque o gás é caríssimo para a realidade deles, né? Para nossa também, R$ 90 um botijão é caro pra caramba, né? Mas para deles também, tá? Galera, na aula passada, eu cometi um erro. Eu falei que, se eu não me engano, tá? Eu não fui lá revisitar a minha gravação, mas eu falei que era pluviômetro, o nome daquele gráfico que media a temperatura e chuva. Não, pluviômetro mede a chuva apenas, tá? Esse foi meu erro. Na verdade, o gráfico que mede a chuva, né,
a precipitação, no caso, no gráfico de barras, juntamente ao gráfico de linhas que mede a temperatura, tá? Se chama climograma, tá? Me desculpem. Na apresentação que eu fiz para vocês, tá? Existe, depois a Estela, ao final da aula, me chamou a atenção, me lembrou que na página 107, no último slide, certo? Existe um climograma, tá? Só para, então, relembrar mais uma vez um tema que a gente aprendeu lá no 6º ano, né? E que estudou um pouquinho pelo 7º e pelo 8º ano, certo? Com relação à formação do deserto, eu não falei na aula passada, quero falar agora, né? Eu estou ali no penúltimo slide, penúltimo ou antepenúltimo slide, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem o deserto do Saara, que ele é o maior, né? O maior do mundo e o mais conhecido, né? No continente africano, mas a gente também tem o deserto da Namíbia, de Kalahari, tá? E a formação deles é diferente. Tá? Do Kalahari, que está ali mais na porção ao sul, certo? A Namíbia é um país que fica um pouquinho acima da África do Sul, para vocês terem fazerem uma imagem, né? Ou relembrarem aí, utilizando os slides de vocês, a gente tem a atuação de uma corrente fria, uma corrente que se forma no Polo Sul, a corrente de Benguela, tá? Consequentemente, se essa corrente é fria, tá? Menos água vai evaporar. Se menos água vai evaporar, lembrem do ciclo da água, né? Poucas nuvens vão se formar e pouca chuva vai haver, tá? O ar quente que está acima, que migra do continente para o mar, tá? Ele fica acima do ar frio, certo? E quando eles vão se encontrar, eles ainda estão na porção do mar, ainda estão no oceano. E o pouco de chuva que vai haver, vai acontecer no oceano, não vai acontecer no continente, tá? Esse fator, somado ao longo de anos, né, vai possibilitar a formação de um deserto, tá? Do deserto do Kalahari, especificamente, tá? Com relação à formação do deserto do Saara, está relacionado a uma zona de alta pressão. Mais uma vez, quando a gente estudou clima, lá no 6º ano, eu acho que eu levei um balão para vocês, não? Uma bexiga, um balão de aniversário, tá? Eu não lembro se foi para a turma de vocês, tá? Mas quando eu sopro, então imaginem, quando eu sopro um balão, uma bexiga de aniversário, e dou um nó, tá? Eu tenho uma pressão diferente dentro daquele balão e fora daquele balão, tá? A pressão que está dentro do balão, ela é muito grande, se comparada à pressão que está fora, certo? Não é à toa que, se eu furar o balão, tá? Aquela pressão vai fazer com que aquele balão exploda. Ou seja, a pressão que está alta ali dentro vai migrar para a pressão que está baixa, que está para tudo que está ao redor do balão, tá? No Saara, no deserto do Saara, os profissionais, os meteorologistas, né, os profissionais que estudam meteorologia e clima, eles identificam uma zona de alta pressão muito grande. Consequentemente, né, se ali tem uma alta pressão, ela está indo para fora, ela está migrando para fora, indo para a área para a zona de baixa pressão, certo? E o mar que está ali próximo, que está ali ao redor, né? A gente tem o mar Mediterrâneo em cima, certo? A gente tem o Oceano Atlântico Norte, na porção oeste, tá? Ele tenta, então, entrar com a umidade, ele tenta entrar com água, certo? Mas não consegue, porque é uma zona de alta pressão muito forte, tá? E faz com que esse ar dissipe, né? Vai para fora e afaste, então, a umidade, afaste, então, esse ar que traz água também, tá? Que tem água em suspensão, né? Ali eu coloquei Atlas também, né? A gente tem na porção oeste, ali no Maghreb, né? A cadeia de Atlas, né? Um conjunto de montanhas, são mais recentes, né? Dentro da escala geológica, e ela também acaba interferindo essa entrada de umidade, tá? Também é um motivo. Para finalizar, gente, o livro traz um texto a mais. Ih, travou minha apresentação. Eu não estou acostumada com isso.
Opa, era ali, carambola. Se eu fizer assim, já dá. Isso. O livro traz um texto extra, né? Um texto que mostra, né? Um dos desafios, né? De algumas lideranças do Quênia, tá? O Wangari Maathai, ela é uma ambientalista, né? A gente vê pessoas de diversas áreas, né, com diversas causas, atuando em todo o continente africano, atuando no Quênia também. Quero lembrar que a porção ali do chifre da África, assim como do Golfo da Guiné, tá? É uma área onde fica a Somália, onde fica a Etiópia, tá? E o Quênia, certo? E é uma das áreas mais pobres economicamente e socialmente do mundo, tá? Então, essa ambientalista, ela na década de 70, né, e hoje alguns discípulos dela vem lidando com a necessidade de ter uma educação ambiental, de ensinar a população que é preciso proteger a floresta para que, consequentemente, se proteja a água e, consequentemente, tenha alimento, né, nas vilas e demais cidades maiores, urbanas, na região do Quênia, tá? Então, ela criou um fundo, lá na década de 70, ela criou um fundo, ela começou a pedir dinheiro, né, um fundo monetário que pagasse a plantação de novas espécies de árvores, certo? Que, na verdade, estavam sendo destruídas pela exploração de uma madeireira, tá? Mas que com esse dinheiro ela pudesse também viajar, pudesse também formar pessoas para estarem tendo uma educação ambiental, saberem o processo, né, saberem de como acontece todo um sistema natural, né, na floresta e naquela região, tá? É isso. Esse é o último slide. Eu quero voltar aqui com vocês e quero propor, a gente tem 9 minutos. Na próxima aula a gente vai falar mais uma vez sobre o continente africano, tá certo? Vamos falar algumas características daí históricas e culturais, certo? Mas eu quero propor algumas atividades que o livro traz aqui pra gente, tá? Vocês podem ver aí no último slide de vocês as atividades que o livro propõe, certo? Quem quiser voluntariamente já ler a questão 1 e responder a letra A, eu agradeço, porque daí eu não tenho que ficar chamando o pessoal. Ô, prof, Fale. sobre a atividade que tu mandou aquela semana, sobre planejamento semanal, de atividade em si não tem nada, né? Ou eu que interpretei mal. Não tem que entregar nada, tá? Entendi. A Aham. atividade vocês lerem, né? Vocês entrarem em contato com os jogos, né? Existe, né? Depois eu vou cobrar, entre aspas, de vocês, né? Em alguma atividade, essa questão da localização de alguns países, né? Porque, imagino, a gente acabou que não conversou, né? Qual foi a impressão de vocês para o vídeo, né? Daquele cara que vai para a rua entrevistar as pessoas sobre o continente africano? Quer falar um pouquinho, Luana, sobre a sua impressão? Eu achei legal, tipo, isso aí. Mas eu gostei do vídeo. Eu vi, eu consegui entender bem e tudo mais. Uhum. Interessante. Você achou legal, interessante? Deu pra, tipo, ver que muita gente, tipo, não conhece muito, assim, a África, né? Sabe dos países e tudo mais. Uhum. E por que será que poucas pessoas conhecem? Porque é um país. Eu tô um vendo o chat continente. agora. Pode escrever no chat quem não quiser ligar o microfone. É um Mas seria país. bom vocês ligarem a câmera, a gente conversar, tá? Beleza. Vou ligar. Eu Mais acho alguém? que o pessoal não
Não conheço muito bem a África por conta até do preconceito racial que existe e também por causa que não são países avançados, são países em desenvolvimento, que não tem tanto E contato também com... porque a África foi boicotada economicamente por outros países, isso criou uma cultura de que lá é um lugar. Isso criou uma coisa na cabeça das pessoas de que lá é um lugar mal desenvolvido, né? O que não é verdade. Uhum. Estela, você quer acrescentar com mais algum ponto? Dá uma certa Não, vergonha alheia, né? Assim. eu acho que é mais ou menos isso, tipo, a imagem que eles meio que passam da África pro mundo é que é um lugar atrasado, que foi explorado e não acrescenta em nada, assim. Mas que é mentira, porque tem muitas culturas e muitas coisas diferentes. Uhum. A gente vai ver ao longo das aulas, tá? Que sim, de fato ele foi explorado, ele ainda é até hoje, tá? E sim, de fato, se a gente comparar com países desenvolvidos, né? Ele está atrasado, né? Uma palavra bem pejorativa, atrasado, né? Mas ele tem taxas de mortalidade mais altas do que o Brasil, do que países da Europa, por exemplo, né? E sim, ele tem um PIB menor do que países do restante do mundo, né? Mas o que é interessante a gente saber é o porquê disso, né? Por que que isso aconteceu, por que que surge esse preconceito e identificar riquezas, né? Que muitas vezes não são contabilizadas, não são monetárias, né? Nesse país, né? São riquezas culturais. Mas Massa. isso faz com que o país, ou o continente africano, seja diferente e não é nada de ruim, assim. Não é nada demais, né? Sim. Isso faz com Uhum. que o país até seja, tipo, diferente, assim, especial, não sei. Uhum. Eu recentemente estava conversando com um historiador, né? E, inclusive, quando o professor de história ele se forma na universidade, é perceptível, dá para perceber a quantidade de livros que tem sobre história da África e sobre história da Europa, por exemplo, ou história da América, certo? Então, inclusive, na universidade, você tem uma carência de pesquisadores, consequentemente de material, de livros, né, que facilitariam ou que poderiam divulgar mais, né, enfim, toda a história, todas as características, né, a realidade do continente africano. Né? Na verdade, a gente pode até pensar hoje na pandemia, né? Quantas notícias vocês observaram desde março, né, que aborda países do continente africano sobre o coronavírus, né? A gente percebe uma preocupação, né, e consequentemente uma visibilidade maior na mídia, né, de todos os demais países do mundo, né, e muitas vezes ignorando ou não contemplando países do continente africano, né. Pessoal, só deixa eu projetar, então, mais alguém que fala alguma coisa? Estão tranquilos? Em alguns minutinhos, eu só quero relembrar algo que talvez não estejam... Agora eu vou projetar lá o livro, gente. Eu não vou estar conseguindo ver vocês, nem o chat. Aqui, o livro, a atividade. Para quem não lembra, né? Esse, então, é um climograma, certo? Essas, então, são as barras, certo? O gráfico de barras, que ao longo do ano inteiro, aqui a gente tem a inicial dos meses, certo? Ao longo do ano inteiro, vão ser coletadas essa chuva, né? Vão ser esse dado de quantidade de chuva para elencar justamente em cada mês, né? O quanto de precipitação que há, ela é medida em
milímetros, né? E normalmente é representada por essa cor azul, tá? Juntamente a esse gráfico de barras, né? O climograma apresenta um gráfico de linha. Olha ela aqui, ó. Tô acompanhando com o cursor, né? Normalmente está representado com a cor vermelha, né? E marca a temperatura média em graus Celsius, tá? Ao longo dos meses, que estão aqui embaixo. Tá bom? É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Vocês podem ir saindo. Como eu falei, né? Não vai ter nenhuma obrigação a tarefa dessa semana, certo? Eu mandei para vocês o diário de viagem, né? Caso vocês queiram fazer o diário de bordo, tá? Fiquem à vontade, né? Lembrem que é uma nota que vai ajudar vocês lá para o segundo trimestre, tá? Em breve, eu vou querer fazer uma prova com vocês, tá? Eu imagino que na próxima semana, sobre a unidade que a gente terminou. Enfim, eu vou comunicar a vocês, tá? Mas ou sobre esse capítulo, eu ainda estou em dúvida, porque eu quero gerar uma nota com vocês, mais uma, né? O Sombra da Marquise foi uma nota, tá? Quem não entregou, entregue, tá com 0, tá? É uma atividade avaliativa, conforme foi escrito, mas eu quero gerar mais uma nota antes das férias, pra gente não ficar muito corrido depois das férias, beleza? Quando que é as férias? Na antepenúltima e na penúltima semana de julho. Começa dia 11, na verdade, sábado, né? Nosso último dia de aula é dia 10, sem ser essa sexta-feira, dia 3, a próxima sexta-feira, dia 10. Aí vocês vão ter 2 semanas. Foi isso que a Cíntia informou para mim, não sei se teve alguma mudança, mas acredito que permaneça. Isso vai ainda um bilhete para casa, para informar os responsáveis. Vai, Flamengo. Oi, Gil, não ouvi. Estava comemorando. Ah, tá. Uhul, sim.